até o termo natural, que é 1984. Pode dizer quais são as pastas que estão mais em questão neste momento, ou aquelas a que atribui uma maior importância e prioridade? Naturalmente, dentro do contexto nacional, onde a crise económica é um dos aspectos relevantes, embora todos os aspectos da governação sejam importantes, é natural de que o setor económico seja aquele que está a ser mais cuidadosamente ponderado para que cheguemos a soluções que possam ser as mais corretas no contexto nacional da crise, que vai exigir sacrifícios que apenas queremos e desejamos e estamos totalmente empenhados que sejam socialmente e justamente repartidos. É verdade que o CDS vetou um dos nomes apresentados pelo Dr. Vítor Crespo? Não tenho notícia disso. Aliás, nem seria previsível que isso pudesse acontecer. Se o professor Vítor Crespo avançar qualquer nome, não acredito que possa haver veto de outros partidos, porque os nomes indicados pelo PSD serão nomes representativos. Podem não ser estrelas, aliás, isso pode ser, uma característica do governo, pode ser um governo, se me permitem a expressão, sem craques, mas um governo de gente para trabalhar, de gente para resolver a crise e de gente muito competente. A Presidência da República divulgou ontem à noite um comunicado em que refere que o general Ramalhiano escolheu dados de interesse quanto às posições dos partidos da Aliança Democrática perante o nome indicado pelo PSD para Primeiro-Ministro. O comunicado refere que, e citamos, não havendo ainda a Aliança Democrática apresentado ao Presidente da República qualquer proposta para a resolução da crise governativa, entendeu o Presidente da República ouvir os partidos que compõem a coligação governamental. Ainda de acordo com a nota presidencial, acrescente-se que o propósito desta iniciativa foi o de permitir a Ramalhianos obter informações concretas e atualizadas sobre a atual situação. O Partido Comunista apresenta novo quadro jurídico para a radiodifusão. O PCP apresentou esta manhã na Assembleia da República um projeto de lei que pretende definir as atividades da radiodifusão em Portugal. No entanto, foram os subsídios de Natal dos pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência que geraram polémica no hemiciclo. Os partidos Socialista e Comunista contestam as alterações aos subsídios introduzidas pelo Executivo de Pinto Balsemão. De São Bento, Eugênio de Azevedo. Os trabalhos de hoje do plenário da Assembleia da República iniciaram-se com considerável atraso. Na ordem do dia, a apresentação pelo PCP de um projeto de lei sobre a radiodifusão e o início da discussão conjunta das ratificações pedidas pelos grupos parlamentares do PCP e do Partido Socialista do Decreto-Lei publicado sob os números 464/82 e 463-A/82 de 2 e 7 de dezembro último. Este Decreto-Lei do Ministério dos Assuntos Sociais revogou as disposições de um diploma de 1974 sobre os montantes dos subsídios de Natal atribuíveis aos pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência. O PS e o PCP discordam das alterações aos montantes dos subsídios de Natal. No seu requerimento, o PCP contesta a legalidade das alterações feitas pelo Governo e sublinha que os reformados e pensionistas são lesados no seu direito ao subsídio de Natal. No período de antes da ordem do dia, a deputada Alda Nogueira, do PCP, chamou a atenção da Assembleia para a situação em que se encontram os trabalhadores do Fundo de Fomento da Habitação, assim como para a gravidade da situação criada às cooperativas de habitação, às câmaras municipais e ao próprio setor privado com a extinção do Fundo de Fomento da Habitação. Carlos Lage, do PS, fez também uma intervenção sobre os problemas das autarquias, criticando a política do governo neste campo. No momento em que terminamos esta intervenção da Assembleia da República, o deputado Silva Marques, do PSD, responde às críticas dos partidos da oposição. Assalto ontem à noite a uma composição da CP perto da estação da Cruz de Pedra na linha de Sintra. O comboio transportava num dos compartimentos receitas de bilheteira que a CP diz conhecer detalhadamente o montante, mas que não divulga. Segundo conseguimos apurar, a quantia roubada será inferior a 5.000 contos e não atingindo sequer de perto os 15.000 referidos nas primeiras notícias. Os assaltantes, em número de 5 ou 6, armados de caçadeiras de canos cerrados e uma metralhadora, fizeram descarrilar o comboio e apoderaram-se do cofre depois de terem ferido com 2 tiros o guarda da PSP que acompanhava a recolha de receitas. Os assaltantes fugiram num automóvel Ford Escort de cor vermelha em direção a Monsanto. No telejornal contamos apresentar uma reportagem desenvolvida sobre este assunto.
Manifestação de metalúrgicos em Roma termina em confrontos com a polícia. Os metalúrgicos protestavam hoje de manhã contra o agravamento dos impostos e outras medidas de austeridade adotadas pelo governo italiano. A manifestação desenrolava-se frente ao Parlamento italiano esta manhã e os metalúrgicos protestavam contra as medidas económicas impostas pelo novo gabinete de Amintore Fanfani. A polícia, que já montara guarda na Praça Fronteira e nas ruas adjacentes, entrou em confronto com os manifestantes e reforços foram enviados para o local. A manifestação acabou por dispersar após a intervenção dos polícias, alguns deles à paisana. Muitas pessoas ficaram feridas e tiveram de ser retiradas da ambulância. Algumas pessoas foram detidas. A manifestação de hoje segue-se a uma outra dos trabalhadores da função pública de protesto contra medidas de austeridade na administração e ameaças de despedimento no setor. Navio da organização Greenpeace apresado em França. Trata-se do Sirius, um barco da conhecida organização ecologista financiada por um milionário canadiano. Foi apresado pela Marinha Francesa quando tentava entrar no porto de Cherbourg, apesar da proibição que lhe fora feita. Ontem à noite, 2 militantes antinucleares franceses, que desde o início da semana ocupavam uma grua do porto de Cherbourg em sinal de protesto, foram vencidos pelo frio e pelo cansaço e acabaram por desistir. O satélite soviético de espionagem, acionado à energia nuclear, poderá despenhar-se dentro de dias na Terra. Quem o afirma são as autoridades norte-americanas, que colocaram já em estado de alerta várias equipas de socorro no território dos Estados Unidos. O satélite soviético é o Cosmos 1402, a bordo do qual se encontram cerca de 50 kg de urânio radioativo. John Hughes, informador oficial do Departamento de Estado, afirmou haver 70% de probabilidades do satélite nuclear soviético vir a cair no oceano. Segundo Hughes, o combustível nuclear deverá ser queimado na atmosfera, mas os resíduos radioativos poderão muito bem vir a cair na Terra. Cálculos dos cientistas norte-americanos indicam que o satélite poderá despenhar-se na Terra no próximo dia 23 do corrente mês de janeiro. O Cosmos 1402 foi lançado para o espaço em 30 de agosto do ano passado e destina-se, segundo os especialistas norte-americanos, a vigiar as rotas marítimas mundiais. Recorda-se que a 24 de janeiro de 78 um outro satélite espião soviético, o Cosmos 594, igualmente acionado a energia nuclear, caiu numa região desértica do Canadá. Entretanto, no Kremlin, o vice-presidente da Academia das Ciências Soviéticas, Vladimir Kotelnikov, desmentiu que o Cosmos 1402 esteja prestes a cair na Terra. Encontramos-nos de momento a executar operações previstas com esse satélite, disse Kotelnikov aos jornalistas, acrescentando: não estamos nada preocupados. Diplomatas soviéticos expulsos da Suíça acusados de espionagem. O cônsul-geral da União Soviética em Genebra e um membro da missão permanente junto da ONU foram esta manhã considerados persona non grata pelas autoridades helvéticas. A expulsão fundamenta-se em acusações de que os dois diplomatas procuravam obter informações confidenciais. Dissolvido o Parlamento da Alemanha Federal, a decisão do presidente Karl Carstens satisfaz os pedidos dos partidos com representação parlamentar, marcando para dia 6 de março a realização das eleições antecipadas na República Federal da Alemanha. E agora, o noticiário do Jornal da Tarde, prosseguido dos nossos estúdios do Porto, com Manuel Rocha. Em Trás-os-Montes ainda há aldeias praticamente isoladas pelo gelo e pelo frio. Apesar da melhoria das condições meteorológicas, o gelo e o nevoeiro permanecem em muitas áreas montanhosas da região transmontana. A eletricidade continua a faltar em dezenas de aldeias e em muitas outras as escolas primárias mantêm-se encerradas. Nos últimos dias tem sido assim em muitas áreas de Trás-os-Montes. Uma forte camada de gelo que reveste as formas do solo ou das plantas em que se cria por virtude do frio que assola toda a região. Algo que nos faz pensar no mundo maravilhoso do Walt Disney ou nos sugere as distantes paisagens do norte da Europa. Transmontanos com 60 e 70 anos não se lembram de nada semelhante. Mas este belo, notado sobretudo por olhos menos habituados, tem os seus contras. O frio isolou várias aldeias da montanha, mais de 50 povoados ficaram sem eletricidade e 2.000 crianças e 60 professores primários foram obrigados a abandonar as suas escolas. Há a registrar inclusive uma perda humana, uma senhora idosa que se perdeu no nevoeiro e acabaria por morrer enregelada apesar das buscas da GNR e de numerosos populares.
A cidade de Bragança esteve ontem todo o dia sem luz. Quanto aos estragos na agricultura, divergem as posições dos agricultores e da sub-região agrícola de Chaves. Neste tempo, não sendo com ração e feno, não se pode passar o gado, não é? Tem que ser mesmo com isso, ou pensa não se pode ir. E é mesmo difícil, não há... Há quanto tempo é que eles já estão na loja, no estábulo? Faz hoje 9 dias. 9 dias hoje, mesmo. Portanto, em que a própria erva, a erva natural, não lhe pode ser dada uma vez que está muito fria. Está tudo gelado, não é? Está tudo gelado. Não se lhe pode dar, não sendo feno e ração, ou batatas, ou centeio, tem que ser, porque não sendo isso não se pode, pois está claro, não se pode alimentar o gado. O agricultor transmontano já está habituado a gelo e até é uma questão positiva na desinfecção dos solos, de maneira que não é prejudicial nesta altura este gelo. E se continuar? É natural que sim, devido aos efetivos pecuários, que vivem em semi-estabulação e têm necessidade de campo. Entretanto, o tempo melhorou em Trás-os-Montes. A temperatura e a umidade do ar aumentaram, pelo que em breve deixarão de ver-se imagens como estas. Em qualquer caso, a circulação rodoviária, sobretudo as ligações entre Chaves e Vila Real e Chaves e Bragança, devem continuar a efetuar-se com os maiores cuidados, em virtude do gelo remanescente e do nevoeiro que pairam ainda sobre toda a região. Está a decorrer em Coimbra um seminário sobre imigração e retorno na região centro. Os participantes têm, entre outros objetivos, detectar as razões fundamentais que levaram à saída daquela região entre 1965 e 1981 de 267 mil pessoas. A iniciativa do seminário é da Comissão de Coordenação da Região Centro. À abertura do seminário sobre imigração e retorno na região centro, presidiu o secretário de Estado da Imigração e das Comunidades Portuguesas, José Vitorino. Durante o dia de ontem, os participantes analisaram as alterações populacionais entre os dois últimos censos, a imigração no contexto regional e estudaram alguns casos de imigração na região centro, nomeadamente em Sabugal, Mangualde e Leiria, Guarda, Ilhavo e Mortosa, Queiriga, Leira e Sabugal. Durante o dia de hoje foram debatidos problemas relativos aos movimentos migratórios na perspectiva da CEE e dos países de imigração, especialmente a França e a Alemanha Federal. Finalmente, os participantes dedicar-se-ão ao estudo de mecanismos regionais de promoção e fixação das populações no que concerne ao papel da formação profissional e ao papel da Sociedade de Desenvolvimento das Beiras. Conforme resulta dos temas já indicados, pretendemos, por um lado, conhecer melhor a imigração da região centro, através de comunicações gerais durante a manhã de hoje e de análise de casos durante a tarde de hoje, e, por outro lado, principalmente a partir da análise da situação, ver que medidas podem ser tomadas para fixar as populações e, em geral, para criar emprego. Isto tanto na perspectiva da CEE dos principais países de destino, como na perspectiva da região centro, onde há mecanismos de tipo creditício, autárquico, etc., capazes de fixar as populações. A contribuição que conseguimos aqui neste seminário, quer de pessoas da Comissão, que se empenhou muito, quer de colaboradores externos, portugueses e estrangeiros, é de molde a esperar que consigamos êxito e consigamos conclusões muito concretas para a região e para o país. Nessa perspectiva de soluções concretas, acha que elas poderão mais tarde ou mais cedo vir a ser aplicadas? Sim, estou convencido. Há aqui um empenhamento, designadamente à participação de pessoas representando os países principais de imigração, a França e a Alemanha Federal. Há, por outro lado, aqui participações mesmo ligadas à intervenção autárquica à Sociedade de Desenvolvimento das Beiras, que é uma sociedade de desenvolvimento regional para promover a aplicação do aforro e a criação de emprego na região. Por outro lado, também há uma comunicação dedicada à formação profissional. Tudo isto são meios muito diretos, com empenhamento quer dos países de destino, quer de Portugal e da região, no sentido de minorar os problemas existentes e mesmo de contribuir positivamente para o progresso da região. Foram declarações de Manuel Porto, Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro. O estudo prévio do plano de urbanização da Póvoa de Varzim, posto há dias em discussão pública, pode constituir o elemento fundamental para o desenvolvimento mais harmonioso daquela cidade nortenha. Foi projetada, nomeadamente, uma via de circulação interna, o que vai permitir à Câmara a proibição de construção nessa zona, salvaguardando-se desse modo um mais fácil acesso à beira-mar para os numerosos banhistas que, no verão, frequentam aquela praia. O desenvolvimento da cidade da Póvoa de Varzim tem estado espartilhado por diversas circunstâncias, nomeadamente pela falta de um plano de urbanização. A Câmara tomou a iniciativa de pedir um estudo aprofundado das possibilidades de desenvolvimento
e está neste momento traçado e à discussão pública o chamado estudo prévio do plano de urbanização da Póvoa de Varzim. Quais são as grandes linhas deste plano prévio? A nossa grande preocupação é realmente esta, é a expansão contínua da Póvoa. E toda a gente diz e ouve-se realmente dizer continuamente que a Póvoa cresce desordenadamente. Esse é o nosso grave problema. E nunca foi dado um passo para o ordenamento da cidade e da própria expansão da cidade. Porque devemos compreender e devemos saber que a Póvoa tem umas características muito especiais. A maior parte dos terrenos que estão à sua volta são terrenos agrícolas de primeira, de maneira que não se pode construir. Preocupa-nos imenso, por exemplo, a questão do trânsito. E daí que nós estejamos a prever precisamente uma zona onde nós possamos pôr a central de caminhonagem. E precisamente esta zona fica junto da Escola Industrial. Portanto, é uma zona a apontar para a parte já quem vai a sair da cidade, pois se eu vou colocar a central de caminhonagem já um bocadinho à saída da cidade, quem vai para Viana do Castelo. Se eu vou colocar aí a central de caminhonagem e coloco aí os parques de estacionamento, eu tenho imediatamente de ter meios de transporte para levar as pessoas até ao centro da cidade. Através deste estudo prévio, já chegamos à conclusão que podemos ainda construir, mandar fazer uma via circular interna que nós vemos precisamente aqui. E é a única possibilidade que nós temos nesta altura. Daí que teremos de pôr um travão a toda a construção nesta zona. Portanto, ultrapassada esta fase, portanto, de garantia desta circular interna, que outras preocupações tem a Câmara no sentido da urbanização? Evidentemente que depois surgem-nos várias hipóteses. É o problema da central de caminhonagem, é o problema do quartel, é o problema da estação de caminho de ferro, é o problema da própria parte antiga que nós temos de ver, por exemplo, em caso de zonas verdes, por exemplo. Nós não temos quase zonas verdes. Nós teremos de pensar na cidade antiga e por isso já mandamos fazer um estudo, ou melhor, está feito um estudo, precisamente para o ajardinamento da cidade. Em Ovar ontem foi noite de cantar os reis. 8 trupes percorreram algumas casas e atuaram em plena praça, apesar das condições atmosféricas não terem ajudado. Esta iniciativa, que preserva importantes valores culturais, foi patrocinada, como nos últimos 4 anos, pela Junta de Turismo Local. Cantar os Reis é o nome dado em Ovar às janeiras, uma tradição que teima em manter-se. Depois de em noites anteriores terem percorrido casas particulares e públicas e ainda associações diversas, as 8 trupes formadas este ano em Ovar dedicaram a noite de ontem ao centro da vila. Em vários locais e na praça fronteira aos passos do concelho, os 8 grupos cantaram os seus versos, fizeram ouvir a sua música. A quadra natalícia e a paz foram naturalmente os temas dominantes. Além de manter uma tradição, esta iniciativa é também uma forma de cultura popular e um meio de valorização económica para diversos grupos de caráter recreativo, desportivo e assistencial. E é tudo. O Porto Jornal da Tarde, novo em Lisboa, com Carlos Noivo. Mas são verdes é o nome de uma nova revista que hoje se vai estrear no Parque Mayer, em Lisboa. Com texto de João Nobre,
César de Oliveira, Rogério Bracinha e Manuel Correia e música de João Nobre. Mas são verdes é mais um espetáculo bem na tradição da revista portuguesa. Uma das curiosidades desta revista prende-se com o facto de, no seu elenco, participarem alguns dos atores da telenovela Vila Faia. É o caso de Luísa Barbosa, Vítor Norte, Isabel Mota e Ana Zanatti. Camilo de Oliveira é o cabeça de cartaz. Vamos ver um excerto da revista Mas são verdes. Ao que isto chegou, isto já não é cidade, é uma porcaria. Lacaio, o meu rapé. Mas isto não é rapé. Pois não. É cocaína. Cocaína? É o rapé da moda. Ah, bem, a gente tem que se habituar a tudo, é claro. Mas isto é haxixe. Ai, que depois do Pombal, Portugal está muito mal. Bem-vindo a estes anos republicanos, Marquês, por alturas do seu segundo centenário. Que belos aparatos e que honrarias. Homens de boa fé, os nomes que vocês me têm chamado, a mim e à minha querida benzinha, é claro. Vocês têm discutido tanto a meu respeito que ainda não chegaram à conclusão se, como estadista, eu fui bom ou fui mau. E diga-me, Sr. Marquês, historicamente, o que pensa? Que foi um inútil. Um inútil, Marquês? Um inútil. Ora, essa porquê? Ora, eu desenvolvi a agricultura, hoje a agricultura não produz nada. Emancipei os índios no Brasil e agora temos que os gramar outra vez nas telenovelas. Connosco temos o Sr. Carvalho da Silva, que é o secretário da companhia e um homem desde sempre ligado ao teatro e, em particular, ao teatro da revista. Sr. Carvalho da Silva, com certeza que esta revista é uma, enfim, no meio de tantas outras que o senhor já viu e já lhe passaram, mas tem alguns aspectos novos, diferentes, enfim, e por isso é que valeu a pena fazer uma nova revista. O que é que acha que tem de interesse esta nova revista? Sim, cada vez que se faz uma revista há sempre uma tendência para se melhorar aquilo que se fez até aí. Há efetivamente a procura de novas atrações, novos valores, procura-se trazer para o teatro pessoas que normalmente estão mais na televisão, o caso da Luísa Barbosa, da Ana Zanatti, que volta ao Teatro Revista, ao Parque Mayer, a Isabel Mota, o Vítor Norte. Foi de facto um dos trunfos que o Vasco Morgado procurou para este espetáculo. Apostar um pouco no êxito da telenovela para depois o transferir para o teatro? Sim, em determinado aspecto, sim. Esta revista teve em risco quase de não existir, ou enfim, pelo menos foi adiada, porque, entretanto, aconteceu uma crise política, o governo, enfim, vai mudar e todas as revistas são crítica política. Nós tiveram que alterar todos os textos. Como é que isso foi possível em tão pouco tempo? É verdade que sim, mas a capacidade dos nossos autores deu-lhes facilidade de modificarem parte do texto e o espetáculo não veio perder com isso. Outras críticas serão feitas e creio que resolve da melhor maneira a situação do atual espetáculo. Continuando bem na tradição da revista portuguesa, a crítica social, política, etc. Creio que vamos ter um bom espetáculo, efetivamente feito diretamente para o povo de Lisboa, nas tradições do pai Vasco Morgado, que o filho, muito objetivamente, continua a tentar fazer. Sr. Carvalho Silva, muito obrigado por estar connosco. Obrigado nós. Dois portugueses, Zica Capristano e Santiago Gomes, estão a dar a volta ao mundo utilizando um veículo comercial transformado para o efeito. Durante os 9 meses da primeira fase, percorreram 47 países da Europa e Américas, num total de 82.500 km. Uma viagem repleta de momentos emocionantes, agradáveis uns, perigosos outros. Desde temperaturas de 27 graus negativos aos 46 positivos, uma metralhadora apontada quando filmavam em El Salvador ao ataque de uma cobra altamente venenosa no Amazonas, houve de tudo um pouco. Antes de iniciar a segunda fase da viagem, que vai decorrer em África e na Ásia, a equipa está já em terceiro lugar para alcançar a inscrição no famoso Guinness Book.
Ao longo dos 62.500 quilómetros que já percorreram, quais os momentos mais difíceis e os momentos mais agradáveis que passaram? Olha, nos momentos mais difíceis, portanto, houve a travessia da Europa de leste por causa da neve e do frio. No México, por exemplo, a travessia do Texas, do deserto do Texas, em que tivemos 46 graus no exterior e 64 graus dentro da carrinha. Tivemos a travessia dos Andes, que foi bastante difícil também. Fizemos os Andes ocidentais, centrais e orientais. No México, na cidade de México, apanhámos 31 tremores de terra em 24 horas. No Panamá, fomos convidados pelo governo para ir às ilhas onde habitam os índios cunas, que é a segunda raça mais pequena do mundo. Depois houve uma pequena avaria no avião, no ato da aterragem. A parte amazónica, pois é difícil também, mas faz-se. Estou convencido que estes talvez tivessem sido os momentos mais difíceis. Mais agradáveis, tivemos muitos. Depois todos os momentos que convivemos com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, e é um facto, porque há portugueses por todo lado, foram altamente agradáveis. Em Newark, no estado de Nova Jersey, por exemplo, tivemos um jantar que foi dado em nossa honra, em que compareceram nada mais, nada menos que 18 artistas de fado e 500 pessoas, o que é muito bom. Em Montreal deram-nos 20 kg de chouriço. Na cidade do México, em Guayaquil, no Equador, em que a frota pesqueira pertence a um português, encheu-nos a carrinha de latas de conserva. Enfim, isso foram talvez os momentos mais agradáveis. Como é que encara esta segunda fase da viagem, portanto, que vai decorrer no continente africano e na Ásia? Olha, eu estou convencido, portanto, que nesta segunda fase, pois nós talvez, por um lado, vamos apanhar estradas piores, mas por outro lado, temos uma grande vantagem, é que é tudo feito em terra. E neste momento vamos com fortes possibilidades para ter o recorde. O Real Madrid manteve o comando do Campeonato Espanhol de Futebol da Primeira Divisão com um ponto de vantagem sobre o Atlético de Bilbao após a 18ª jornada da competição ontem disputada. O Real Sociedad, adversário do Sporting nos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, averbou a sua quinta derrota no campeonato ao perder frente ao Las Palmas por 2-0. O campeão espanhol ocupa agora o 9º lugar, com a particularidade de ser a equipa que menos golos marcou até ao momento. E a terminar, a previsão do estado do tempo para o fim de semana. O céu vai apresentar-se pouco nublado e deverão ocorrer neblinas e nevoeiros em várias regiões. Possibilidades de formação de geadas nas zonas abrigadas do interior. Quanto à temperatura, prevê-se uma ligeira subida. 14 graus é a máxima prevista para hoje. E é tudo. Este foi o Jornal da Tarde de sexta-feira, 7 de janeiro de 1983. Boa tarde e bom fim de semana.